amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Também compartilhem esses vídeos, comentem, comentem. É bom comentar porque aí eu estou sabendo o pensamento de vocês a respeito disso que eu estou lendo para vocês, né? É muito importante que vocês comentem, tá? Abra sua Bíblia aí no livro das Revelações, no capítulo 8, né? Que se chama Apocalipse, a abertura do 7º selo, né? E relata os 7 anjos e as 7 trombetas. Vamos ler. Quando abriu o 7º selo, se fez silêncio no céu, quase por meia hora, né? Isso é João recebendo essas revelações lá no céu, porque ele foi arrebatado em espírito até o céu, quando ele estava lá na ilha de Pártamo, né? João estava lá pregando a igreja de Deus na ilha de Patmos, e ele foi arrebatado em espírito porque Cristo chamou ele para dar umas revelações e mandar ele escrever a respeito dela. E agora ele está revelando a respeito de um livro que estava na destra de Deus e que só o Cordeiro podia abrir esse livro, e ele era escrito por dentro e por fora, né? E nesse livro que era escrito por dentro e por fora, ele tinha 7 selos, né? Esse livro tinha 7 selos. E só quem podia abrir ele era o Cordeiro. Então ele está abrindo esse livro. E eu vou ler agora o último selo, o 7º selo, né? Que é a respeito de 7 anjos e de 7 trombetas, né? E quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio lá no céu por meia hora. João está relatando isso porque essa revelação foi dada para ele, né? E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Foram dados 7 trombetas para esses 7 anjos que estavam em pé diante de Deus. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, né? Foi dado muito incenso a esse outro anjo que aparecera, né? Que com esse anjo tinha 7, mas esse fez 8, mas esse veio com, né, um incensário, né? Se pôs de pé lá junto ao altar, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus uma fumaça do incenso com as orações dos santos, né? Depois do anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar. Esse incensário que o anjo estava foi cheio de incenso. Essa fumaça do incensário dele subiu com as orações dos santos que estavam lá ao redor do trono, né? Que são o povo de Deus de lá espiritualmente, né? E depois o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou, né, sobre a terra. Pegou esse fogo, né, que colocou, encheu esse incensário de fogo e lançou esse fogo sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos, né?
E então os 7 anjos que tinha as 7 trombetas prepararam-se para tocar, né? Provavelmente isso acontecerá no último dia, né? No último dia, quando vir o julgamento de Deus, né? Onde essa terra vai derreter, né? E vai se pôr essas coisas, muitos acontecimentos vai acontecer no último dia, para que o povo que segue Satanás possa ver o poder de Deus e crer nele, né? Porque nos dias de hoje 90% nos dias de hoje, isso é real, 90% da humanidade nos dias de hoje estão servindo a Satanás, como antigamente. 90% da humanidade hoje, aqui na Terra, está servindo a legião de Satanás. Isso é uma verdade. Não pense que é mentira não, porque não é. Não é. Mas aí você que estuda teologia, essas coisas, está dizendo, de onde você tirou isso da sua cabeça? Não precisa tirar de canto nenhum. Não é necessário tirar, estudar, não é necessário isso. Basta nós olharmos em redor e achamos, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que está seguindo, servo da igreja verdadeira, né? Membro da igreja verdadeira, que é a igreja de Deus, meus amados. Isso é uma suposição que eu estou fazendo. Eu olho ao meu redor e não vejo ninguém igual a mim. Da mesma forma é vocês aí. Se vocês estão aí, olhe ao seu redor e veja se tem algum humano servindo a Deus fielmente. Não tem. Por quê? Porque a legião de Satanás, ela inventou a religião. A legião de Satanás, ela inventou religião. E essa religião, nos dias de hoje, ela ainda continua criando igrejas falsificadas. A cada dia é criada uma igreja, inventada uma igreja por homens. Não é verdade? Eu estou mentindo? Não estou mentindo. Eu não estou mentindo, jamais. A cada dia é fundada uma igreja falsa de Satanás. A cada dia. Por causa da religião que Satanás inventou. Satanás inventou a religião dentro da sua legião. Porque existe legião de Deus e legião de Satanás. A legião de Satanás criou a religião diversificada. Tem religião budista, tem religião católica, tem religião evangélica, tem religião muçulmana, tem religião umbandista, né? Tem religião maçônica e etc. Todas de Satanás, não é? Todas de Satanás. As religiões são de Satanás. O que é de Deus, verdadeiramente, é a legião de Deus. Porque o povo não quer entender essas coisas. A gente não lê na Bíblia sempre que Deus é o Senhor dos exércitos. Deus é o Senhor dos exércitos. E eu, como membro da verdadeira igreja, que o próprio Deus enviou através de seu Filho, Jesus Cristo, sou legionário de Deus. Eu sou um combatente, eu sou um soldado dentro da sua legião. Isso é verdade, né? Então, meus amados, por causa disso, 90% da humanidade nos dias de hoje
não serve a Deus, mas a Satanás. E só uns 10% desse mundo inteiro pode servir a Deus verdadeiramente. Só uns 10%. Como lá na vinda de Cristo. Na vinda de Cristo, aquele povo tinha um povo da legião de Deus e um povo da legião de Satanás. E o que aconteceu? O povo que era da legião de Deus saiu da legião de Deus e foram para a legião de Satanás. Quem era esse povo? O povo israelitas e as tribos. Não todo deles, só 90% foram para a legião do mal. 90% foram para a legião do mal. 10% foram guiados até Cristo, conduzidos até Cristo através da lei de Moisés, que é a igreja do deserto. Esses 10% foram conduzidos até Cristo pela lei de Moisés, que é a igreja no deserto. Quando Cristo chega com a nova igreja para resgatar os outros 90% que estão na legião de Satanás e que era um povo de Deus, o povo israelita era um povo de Deus, foram resgatados por Deus junto com as tribos, mas quando Cristo chega, esses 90% não quiseram Cristo, não quiseram a nova igreja, que é a igreja de Deus. Fizeram o quê? Mataram ele por causa dessa nova igreja que ele acaba de trazer. Mas teve 10% desse povo que era de Deus, que foi resgatado lá do Egito, que foi conduzido até Cristo, 10% só, que foram conduzidos até Cristo através da lei de Moisés, que é a igreja do deserto. Só 10%. 90% continuam com Satanás. Então, dentro da humanidade geral, nesse mundo terreno, dentro da humanidade geral, nesse mundo terreno, 90% continua servindo a Satanás e 10% a Deus. E 10% a Deus. Esses 10% que serve a Deus fielmente está tentando tirar esses 90% da mão de Satanás. Mas é muito difícil. Mesmo agora tendo os mandamentos, tendo ordem de Deus, essas coisas, doutrina, ensinamento, eles não querem aceitar a verdade. Por causa da religião que Satanás inventou. Você vê que nas igrejas evangélicas de hoje, quando a verdade bate no irmão, ele não quer aceitar. Por quê? Porque ele está servindo a Satanás. Os pastores dessas igrejas evangélicas não servem a Deus, mas a Satanás. E se a verdade chegar até ele, eles não querem aceitar. Mesmo Deus dando a oportunidade de cada um deles se arrependerem, tanto pastores como membros da igreja, Deus está dando o tempo todo a oportunidade de se arrepender desses erros. Mas eles não querem. Porque na humanidade de hoje a maioria só quer bem-estar. Só querem status, bem-estar, status, coisas materiais do mundo, coisas materiais, coisas que agradem a carne e não a Deus. E por isso que 90% está na legião de Satanás e não querem sair de lá, porque a sua carne se sente maravilhada com esses erros que eles recebem, tanto nas igrejas falsificadas, quanto desses pastores de Satanás que vivem enganando essas pessoas. Aí você está aí me ouvindo agora, está dizendo,
irmão, não faça isso porque o Senhor está julgando as pessoas. O Senhor sabe que não pode fazer isso. Está julgando as pessoas, falando mal das pessoas. Como é que você é uma pessoa de Deus? Quer dizer, se quer se dizer uma pessoa de Deus, julgando as pessoas e falando mal. Meus irmãos, eu não estou falando mal de ninguém, não. Não é a minha intenção de fazer vídeo falando mal ou criticando ninguém, não. Não é, eu não venho aqui para isso, jamais. Mas, meus amados, a palavra de Deus é quem está julgando vocês, não sou eu. Porque é a mais pura verdade que eu estou falando para vocês. Eu não estou falando mentira. Sabe por quê? Vocês acreditam que eu estou julgando e falando mal de vocês? Porque vocês estão com Satanás. Vocês não querem voltar para o Deus verdadeiro. Estão adorando um Deus falsificado. Vocês estão ouvindo a palavra de um pastor de Satanás, não a palavra do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso único pastor, é Cristo. Ele é pastor, é apóstolo, é bispo, é tudo, é Cristo, não na mão dos humanos. Mas aí você está dizendo, alguém que conhece da Bíblia, está dizendo assim, mas Deus não deixou uns para ser pastor? Não, meu amado. Deus não deixou você para ter título de pastor, título de apóstolo, título de mestre, etc, etc. Porque esses títulos são de Cristo. Mas Deus deixou a função. Deus deixou a função de você ser pastor. A função. Mas não a título de pastor. Você não pode se intitular pastor. Você não pode se intitular apóstolo, e etc, e etc. Porque esses títulos são pertencentes a Cristo. Todos nós somos irmãos, está na Bíblia e é assim que deve ser. A Bíblia diz, não quereis ser chamado rabi, porque Deus proíbe. Então, meus amados, quando a gente vê lá aquela frase naquele versículo que diz assim, e Deus deixou um como apóstolo, como pastores, como mestre, vocês não entendem a palavra como, né? Vocês não entendem a palavra como e querem se intitular ser pastor. Mas a palavra como é como se fosse um pastor, mas tem que ser pastor verdadeiro, sincero, justo, com amor puro e sincero dentro daquilo que Cristo trouxe, não pegando os versículos para os seus próprios deleites. Não é assim, meu amado. Você não está servindo a Deus dessa forma, enganando as pessoas, pregando dízimo, né? Porque vocês sabem que dízimo não é para os cristãos de hoje. Dízimo não é para os servos do Senhor de hoje. Não é. Em nenhum momento a lei de Cristo pede dízimo. Em nenhum momento a lei de Cristo pede dízimo. Em nenhum momento a lei de Cristo pede santa ceia para tirar mais dinheiro. Em nenhum momento da Bíblia pede para você fazer jejum no monte, não sei aonde, para arrecadar dinheiro. Em nenhum lugar da lei de Cristo tem congressos, né? Congresso. Aqui mesmo, onde eu moro, em Pernambuco, tem uma certa igreja chamada Assembleia de Deus, e todo ano eles fazem congressos, né? Fazem congresso e enche um pátio da cidade 3, 4, 5 mil cadeiras, né? Não tem pregação, não tem louvor, bota um cantorzinho daquele, né? Que anda enganando o povo dizendo que canta para Deus, né? Bota um cantorzinho desse, bota um pastorzinho para falar, porque ele recebe 10, 15, 20 mil por mês para enganar o povo. Aí bota ele lá para falar 2 versículos para enganar vocês, né?
mas quando chega a hora da arrecadação, parece um formigueiro num congresso que acontece no meio da rua. Se você, uma vez eu filmei porque o celular não deu problema e não consegui, né? Mas é mesmo que um formigueiro assanhado em um congresso de uma assembleia dessa aqui em Pernambuco. Eu estou dizendo isso porque eu vi com meus olhos que essa terra há de comer, né? E quando chega a hora de expedir o dízimo, as ofertas, parece um formigueiro assanhado com homens bem vestidos de paletós, com aquelas varinhas e aquele bisaquinho na ponta da vara, carreira acima, carreira abaixo, carreira acima, carreira abaixo. É um formigueiro assanhado para tirar dinheiro do povo nesses congressos que eles fazem. Agora me diz para mim, isso é de Deus? Isso é de Deus? Eles deviam fazer congresso e pegar o dinheiro que eles arrecadam para dar de cesta básica aos pobres da cidade. Mas não, eles vão para lá para sugar o último centavo daqueles irmãos. Eles fazem 3, 4 dias de congresso, 3, 4 dias de campanhas. Campanha disso, campanha daquilo, enganando vocês apenas para tirar o dinheiro de vocês. Eu estou mentindo? Não estou mentindo. Isso são pregadores de Satanás, pastores de Satanás, líderes religiosos de Satanás. Porque o intuito dele é só tirar dinheiro, não é outra coisa, é só tirar dinheiro do povo e mais nada. Eles não querem saber se você vai para o céu, se você vai para o inferno, não. Agora, falam a palavra de Deus? Fala. Lê a Bíblia? Lê. Mas só o que interessa para eles. Só o que interessa para eles. Para pôr medo nas pessoas, né? Dizendo que Satanás vai para a casa dele se não der o dízimo. O devorador vai para a casa dele se não der o dízimo. Mas o devorador são eles. Eles são quem devora tudo que você tem, porque são de Satanás. Essas igrejas falsificadas, seja católica, seja evangélica, todas, budista, macumbeira, maçônica, todas são de Satanás, todas, sem exceção. Todas as igrejas criadas e inventadas por homens são de Satanás, sim. E eu não estou mentindo. Se eu estiver mentindo a esse respeito, eu quero que Deus mande um raio sobre mim agora e me destrua completamente. Se eu estiver dizendo isso para vocês, que é mentira, não é mentira. Se for mentira, saída de mim, saída da palavra de Deus, que Deus me destrua agora. Porque não é, meu amado, não é. Agora eu vou dar continuidade à leitura. Eu falei essas coisas só para alertar vocês do erro que vocês cometem, né? Só por isso. O 7º selo, depois o anjo tomou o incensário, encheu de fogo e lançou sobre a terra, e houve trovão, voz, relâmpago e terremoto. Como eu estava falando, isso pode ser no último dia, né? Na grande tribulação. Na grande tribulação, que é para o povo ver o poder de Deus. Porque quando aquele povo estava lá no Egito, os israelitas de antigamente, Deus mandou muitas coisas para ele ver o seu poder, testificar do seu poder. Antigamente, né? Antigamente, quando o povo de Deus estava no Egito, que eles foram escravos lá por 430 anos, Deus mandou muito do seu poder para eles verem como transformar água em sangue, enxame de piolho, de rã, de gafanhoto, saraíva de fogo do céu e até matar os primogênitos por último. Tudo isso Deus mandou para que aquele povo que ia ser resgatado acreditasse em Deus sem nenhuma mancha, sem nenhuma cisma. Mas eles não quiseram, não aceitaram e mataram Cristo depois. Por causa, eles eram de Satanás. E assim é nos dias de hoje. Esse povo evangélico, o povo católico, vive crucificando Cristo todo dia. Todo dia.
através de seus pecados, de seus erros e das suas pregações errôneas, né? Todo dia eles crucificam Cristo, porque eles não aceitam a verdade. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. Vamos ver o que é que vai acontecer em cada toque de trombeta, né? A primeira trombeta, o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraíva de fogo misturado com sangue e foram lançados na terra. Isso é no último dia mesmo que vai acontecer essas coisas. É no último dia. Nos últimos instantes dessa terra é que vai acontecer essas coisas. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraíva de fogo misturado com sangue, né? Que foram lançados na terra. Isso é no último dia, né? Porque essa terra aqui vai derreter. Essa terra vai derreter. Esse céu que a gente vê vai derreter. O segundo céu também vai derreter. E o terceiro céu, onde é o paraíso, o mundo habitável de Deus, também não vai existir, porque Deus vai voltar para a eternidade, com todos aqueles que for achado digno de vida eterna. Isso é verdadeiro, meu povo, é verdade. E quando ele destruir do mundo habitável dele a esse mundo aqui que ele criou, ele vai voltar para a sua eternidade e vai criar um novo mundo, uma nova terra e novos céus. Está escrito, né? Está escrito que ele vai criar isso quando acabar esse mundo aqui, quando derreter, quando transformar essa terra em um lago de fogo que vai se chamar de inferno, porque o inferno ainda não existe, né? O inferno vai ser aqui nessa terrinha aqui que nós estamos, quando ela derreter. O inferno é um lago de fogo e é essa terra aqui quando ela derreter. Isso é a verdade. Então a primeira trombeta houve saraíva de fogo misturado com sangue e foram lançados na terra e foi queimada a terça parte da terra e a terça parte das árvores e toda a erva verde. Isso é nos dias de tribulações, lá perante os últimos dias, que vai acontecer isso. A segunda trombeta, o segundo anjo tocou a segunda trombeta, né? Tocou a segunda trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo. Lá no mar vai ser jogado um monte imenso pegando fogo, né? Vai ser lançado no mar um grande monte pegando fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Esses acontecimentos, meus amados, preste atenção, vocês estão vendo aí que não é o mundo todo, é uma terça parte, é um pedacinho pequeno desse mundo terreno aqui. Vocês estão vendo que vai cair fogo do céu com sangue, mas só vai atingir uma terça parte da terra, não é a terra toda, porque isso vai acontecer para aqueles que estão com Satanás, veja o poder de Deus e passe a crer nele piamente e se volte para a sua legião. Por isso que Deus vai fazer essas coisas. Isso é como que seja um aviso, né? Dizendo assim, ou vocês se convertem, ou vocês vão ser destruídos como essas pessoas que estão sendo destruídas aqui. Porque certas pessoas vão ser destruídas, mas nesse tempo não tem mais pessoa de Deus aqui, não tem mais, só as de Satanás, porque Deus vai tirar os seus antes da grande tribulação, durante, assim que ela começa a grande tribulação, que é provavelmente essas coisas aqui,
quando ela for dar início, o povo de Deus será resgatado primeiro para não passar por ela. O povo de Deus não vai passar na tribulação, na grande tribulação do último dia, não vai. Só os que são de Satanás, só aqueles que querem ser de Deus e não são, tipo os pastores de hoje e os seus membros, né? Essas pessoas de hoje, dentro dessas falsas igrejas, presta atenção, isso é verdadeiro. Estou aqui para julgar ninguém não, nem falar mal. Mas veja só, todas as igrejas criadas por homens são falsas e são de Satanás. Tem os seus pregadores e tem os irmãos dentro da igreja. Esse povo nem são de Deus e nem são totalmente de Satanás. Ele está que nem aquele anjo lá de Filadélfia, não, como é? Deixa eu me lembrar. De Laodiceia. Ele tá como pregador lá de Laodiceia. Nem é crente, nem é quente, nem é frio. Ele, né? O pregador lá de Laodiceia nem é quente, nem é frio. Porque ele é rico. Ele tem dinheiro. Ele diz que não precisa de nada. Isso são os pregadores de hoje, né? Que são miseráveis, pobres, né? Cegos e nus. É os pregadores dessas falsas igrejas de hoje. Todos eles são miseráveis, pobres e nu, mesmo tendo milhões no banco. Esses líderes religiosos de hoje, né? Líderes religiosos, eles são como aquele pregador lá da igreja de Laodiceia, que se diz rico, como Edir Macedo um dia desse disse que era o homem mais rico do mundo. Ele é um miserável, né? Pobre, cego e nu. São esses líderes religiosos de hoje que estão montados no dinheiro. E os seus pregadores também, que ganham para isso, para enganar o povo. Então, só vai atingir a segunda trombeta e a primeira, né? É uma terça parte da terra. Na primeira trombeta vai ser lançado fogo misturado com sangue. Isso na primeira trombeta. Mas só vai atingir uma terça parte da terra. Não é a terra toda. Por quê? Cristo está aqui governando durante 1000 anos e quer converter a todos. Porque Deus quer salvar todo homem. Deus não quer que nenhum se perca, né? Está escrito que Deus não quer que ninguém se perca. E por isso, quando essas coisas for lançadas aqui na terra, não vai atingir a todos. Não vai. É só uma terça parte, uma mínima pedacinho da terra que vai atingir, para que o resto veja o poder de Deus. E aí eles vão ficar atemorizados. Satanás vai estar preso, seus anjos vai estar preso. E só esses povos que seguiam Satanás vai ver essas coisas. Os de Deus já não estão mais aqui na terra quando isso estiver acontecendo. Aí só uma terça parte, que é para que o resto veja o que está acontecendo. Então vai cair primeiramente fogo. Oi, meu amor. Sangue e fogo, primeiramente, na primeira trombeta. Na segunda trombeta, né, vai ser lançado no mar um grande monte ardendo em fogo, lá no meio do mar também. E vai queimar a terça parte do mar, né? Vai tornar em sangue uma terça parte do mar quando esse monte cair pegando fogo, tipo um asteroide, né? Que vai cair no mar nesses últimos dias, preste ao último dia. Isso é na grande tribulação que vai acontecer isso. Vai cair esse monte de fogo no mar e vai tornar a terça parte do mar em sangue também, né? A terceira trombeta tocou e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha.
Isso é a terceira trombeta que vai tocar. Isso eu estou lendo aqui, meus amados, o sétimo selo, presta atenção. Eu estou lendo aqui para vocês o sétimo selo daquele livro que estava na destra de Deus, escrito por dentro e por fora, que tinha 7 selos, né? E que só o Cordeiro podia abrir. E eu estou lendo agora o sétimo selo, que tem 7 trombetas, que é dando aviso da tribulação, da grande tribulação que vai haver, que vai acontecer, que vai danificar a terça parte da terra, que é para chamar e dar exemplo àqueles seguidores de Satanás, porque o povo de Deus não vai estar mais aqui nesse tempo. Já tem sido. Os dias dele serão abreviados, né? O dia do povo de Deus serão abreviados. E ao iniciar a grande tribulação, eles serão resgatados primeiro, para só ficar os que servem a Satanás, para Cristo e Deus tentar convertê-los, porque Deus não quer que ninguém se perca. Então vai cair uma estrela, uma grande estrela, né? Vai cair do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Ela vem como uma tocha de fogo, essa grande estrela, e vai cair sobre a terça parte do rio. Essa estrela vai cair sobre a terça parte do rio e sobre as fontes das águas. Onde tiver água nascente, essa estrela vai atingir, né? O nome dessa estrela era Absinto. Ele está dizendo era porque ele viu nessa revelação. João está vendo, ele está escrevendo, por isso que está aqui. Ele está dizendo que era como Absinto porque ele viu lá naquele tempo atrás. Por isso que era. Ela não caiu ainda, nem só vai cair no dia da grande tribulação. Isso aqui. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas se tornou-se em Absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Pode ser também que essas passagens que está dizendo aqui que vai cair sobre a terra, né? Mas não é. Isso é real mesmo, isso vai acontecer. Que é para dar uma grande tribulação na terra. Vai ter uma grande tribulação. E essa grande tribulação vai acontecer por causa dessas coisas. Todo olho vai ver. Todo ser humano vai saber a respeito do poder de Deus, né? Porque isso vai ser a destruição da terra. Vai ser a destruição desse céu. Vai ser a destruição do outro céu. E vai ser a destruição do mundo habitável de Deus também. Tudo isso vai se acabar. Menos Deus e o que é dele. Não vai. Mas o resto ele vai, porque ele vai voltar para a eternidade. Ele vai criar um novo mundo, uma nova terra e um novo céu. Por isso que ele vai destruir de onde ele está até aqui na terra. Tudo foi criado por ele. Ele vai destruir. Ele vai destruir todos, né? No último dia. Por isso que antes do último dia vai acontecer essas coisas, desses 7 selos e dessas 7 trombetas. Agora vamos ler a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol. Vocês vê que ainda não é o fim. Não é o fim. É para que o povo veja o poder de Deus. É para que essas pessoas que seguem a Satanás vejam o poder de Deus. Quais são essas pessoas que seguem Satanás que eles acham que não seguem, né? Porque tem muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, que seguem Satanás, mas acha que não segue.
Milhares de pessoas têm esse entendimento, entende? Que acha que serve a Deus, mas não serve a Deus, serve a Satanás. Principalmente os católicos e os evangélicos de hoje. Eles pensam que serve a Deus, mas não estão servindo a Deus. Estão servindo a Satanás. Isso é a mais pura verdade, meus irmãos. Isso não é invenção minha. Isso eu não estou falando isso para julgar, para falar mal de ninguém não, meus amados. Não estou. As igrejas, os membros da Igreja Católica acham que estão adorando a Deus, que estão adorando Cristo. Os evangélicos também da mesma forma acham, pensam que estão adorando a Deus, que estão adorando a Cristo, mas não estão. Todos eles estão servindo a Satanás, porque estão fundados na mentira, no engano, e isso é de Satanás. Satanás inventou a religião para essas pessoas. Isso é mentira, isso é, eu estou julgando, não, é a mais pura verdade. Se for mentira, que Deus manda um raio sobre mim, me destrua agora mesmo. Não é mentira. Vocês sabem, muitos sabem disso, eu não sei porque continua. Eu digo, abandone essas igrejas, abandone esses pregadores, vão ler a Bíblia, vão ler a Bíblia, vão para a igreja de Deus. A quarta trombeta, tocou o anjo a sua quarta trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante também à da noite. Então, nessa quarta trombeta aqui, vocês estão vendo que tudo não é no mundo todo, é só uma terça parte. É uma pequenina parte que vai acontecer essas coisas, que é para que o povo veja o poder de Deus. Porque antigamente o povo vira o poder de Deus e não creram. O povo vira o poder de Deus através de Moisés e não creram. O povo vira o poder de Cristo em Cristo, o poder de Deus em Cristo, e também não creram, não quiseram, não aceitaram até hoje. Né? Quando Moisés fez aqueles milagres todos, foi para o povo acreditar no poder de Deus. Quando Cristo veio, que ressuscitou, que curou cego, que curou aleijado, expulsou demônio, foi para o povo acreditar no poder de Deus. E é o que está acontecendo nos dias de hoje. Eles preferem estar acreditando em Satanás. Porque as igrejas fazem milagre. As igrejas por aí fazem milagre. Mas se acontecer esse milagre, não é de Deus, é de Satanás. Porque as igrejas daí são de Satanás. E Satanás é um Deus, ele tem poder para isso também, de fazer milagre. Está na Bíblia que Satanás tem poder de fazer milagre e fazer cura. Então, nas igrejas de Satanás acontece isso para que as pessoas continuem escravos dele. Eu vejo muita gente dando testemunho na igreja católica que recebeu uma cura, que recebeu um milagre. Esse milagre veio de Deus? Não, veio de Satanás. Nas igrejas evangélicas, muita gente dá um testemunho. Ah, eu recebi um milagre tal. Não veio de Deus, veio de Satanás, para que eles permaneçam lá nessas igrejas de Satanás e que outras pessoas venham para ela através desse testemunho. Mas não é verdadeiro. Eu estou mentindo? Não estou mentindo, não. Não estou mentindo, sabe por quê? Porque a Bíblia diz
que não é milagre que leva para a vida eterna. Não é cura que leva para a vida eterna. E desde o apóstolo Paulo, desde que o apóstolo Paulo entrou pregando, não existiu mais cura nem milagre através da palavra de Deus. Mas que esses milagres acontecem, podem acontecer com certeza, para aquele que segue a lei de Cristo ali, ó. Para aquele que guarda as doutrinas de Cristo ali, ó. Para aqueles que guardam os mandamentos de Cristo ali, ó. Para aqueles que têm a fé de Cristo, que é a obediência ali, ó. Para aqueles que têm o amor puro e sincero em seus corações ali, ó. Para aqueles que só praticam o bem, que não pensa mal nenhum, ó. Esse sim poderá acontecer um milagre, uma cura em um desses. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Senão ele vai morrer aleijado, ele vai morrer de câncer, de qualquer coisa. Ele morre porque Deus permitiu. Mas para quê? Para que sirva de exemplo. Tudo que é permitido por Deus é para servir de exemplo. Para que a pessoa acredite em Deus piamente. Em tudo em que Ele nos ordena a fazer e praticar. Né? Então, essa terça parte que caiu, né? O sol ficou uma parte 3% do sol, 3% do sol vai ficar escuro. Isso é na grande tribulação, meu povo. Terça parte do sol vai ficar escuro, terça parte da lua vai ficar escuro, uma terça parte do dia vai ficar escuro, por causa que é a terça parte do sol que clareia durante o dia. Essa terça parte vai ter um lugar, em um certo lugar que vai ficar escuro de noite, de dia, mas é de noite. De noite, onde a lua clareia, vai ficar um negrume só, vai ficar preto. Tanto lá na lua como no sol e como na terra também. Não tem luz que clareie. Não tem companhia de luz que vá clarear aquela parte. Não tem, não vai existir. Não vai. Vai ficar preto, vai ficar trevas. Desde o início vai começar caindo fogo, começar caindo estrela, né? Vai escurecer isso para quê? Para que o povo volte a crer em Deus. Para que o povo volte a crer em Deus e venha a obedecê-lo. Porque a maior 90% da população do mundo, 90% da população do mundo diz que crê em Deus, diz que crê em Cristo, diz que tem fé em Deus e diz que tem fé em Cristo, mas faz tudo contrário a Ele. Então, essas 90% de pessoas do mundo inteiro são de Satanás. Mas Cristo vai vir durante 1000 anos para resgatar essas pessoas. Esses 90%, como Ele veio na primeira vez, resgatar aquele povo. E só foi 10% que se salvou. Naquela época lá de Cristo, só foi 10%. O povo pensa, veja só, que quando Cristo veio, Ele veio plenamente para resgatar o povo que era de Deus, que era o povo israelita e as tribos. Só Ele veio só para isso. Ele não veio para o mundo inteiro, não. Porque nós não estávamos lá, entendeu? Ele só veio, foi mandado por Deus para resgatar aquele povo que era de Deus, que tinha se desviado, que era o povo israelita e as tribos, somente. Mas ele começou mostrando naquele tempo para todo mundo ver. Não só aqueles que ele veio resgatar. Todo mundo viu. Todo mundo presenciou o poder de Deus. Mas foi todo mundo que aceitou? Não, ninguém quis. Só uma partezinha mínima que aceitou aquilo que Deus trouxe. Por quê? Eram pessoas de Satanás.
como nos dias de hoje. Como nos dias de hoje. 90% da população do mundo inteiro não serve a Deus, mas a Satanás. Até esse que se diz servir a Deus, não serve a Deus, serve a Satanás. Dentro das igrejas falsas, criada e inventada por homem, não serve a Deus, eles servem a Satanás, porque eles não estão indo atrás da palavra do verdadeiro pastor, que é Cristo, mas de um pastor que se diz pastor, tem o título de pastor e não é, porque prega mentira e engano, recebe dinheiro do seu líder para enganar as pessoas. Isso é real. Como é que uma pessoa dessa é de Deus? Como é que uma igreja com o nome de Assembleia de Deus é de Deus se foi o homem quem criou? Como é que uma igreja católica é de Deus se foi o homem quem inventou? E etc, e etc, e etc. Não tem como ser de Deus. É do homem. Do homem cheio de pecado, cheio de engano. Porque ele não está convertido em Deus. Deus enviou uma única igreja. Deus enviou uma única igreja verdadeira. Igreja de Deus, com o nome do dono, que é Deus. Mas todas essas igrejas aqui na terra têm um dono pecador. Todas essas igrejas aqui na terra têm um dono, um líder pecador. E os pregadores dele recebem, é pago para ele enganar as pessoas. Ele recebe altos salários para poder enganar as pessoas, pago pelo seu líder. As igrejas é do diabo, não é de Deus. A igreja de Deus chama-se Igreja de Deus. Tem o nome do Pai. Quem trouxe foi Cristo. Tem vários versículos. Você começa com Atos 20 e 28, 1 Coríntios 1, 2, 1 Coríntios 11, 22, 15, 9, etc. 2 Coríntios 1, Gálatas 1,13 e etc, e etc. Porque tem muito mais versículos dizendo o nome da igreja que Cristo trouxe, né? Mas vocês aí estão dentro de uma igreja de Satanás. Me perdoe, me desculpe por falar assim, tá, meu amor? Mas não é verdade? É verdade. Vocês estão dentro de uma igreja de Satanás. Vocês estão seguindo um falso pastor, não o verdadeiro pastor. Vocês estão recebendo doutrina de homem, mandamento de homem, não de Deus, né? Por isso que vocês estão caminhando para o lago de fogo. E eu digo a vocês, abandone essas falsas igrejas, abandone esses falsos pastores, vão ler a Bíblia, que é a verdadeira igreja. Se você ler, você vai descobrir que a Bíblia é a verdadeira igreja. Ela, a Bíblia, está pregando a verdade, né? Porque foi Deus quem mandou através de seu filho. Tudo que está escrito foi Deus quem mandou. Desde a criação. Desde a criação. Agora, tem que ler, tem que entender, tem que ler, tem que entender e tem que obedecer. Senão, se Deus está dizendo que não é para você ser gay, por que é que você quer ser gay? Se Deus está dizendo que não é para você ser lésbica, por que é que você quer continuar sendo lésbica, minha amada? Se Deus está dizendo para você que não é para estar nos bares bebendo, enchendo a cara, batendo na mulher quando chega, nos filhos, deixando faltando comida em casa porque gastou lá nos bares, né? Tu acha que Deus está te amando? Não tá, meu amor. Prostituindo, tu acha que Deus está te amando? Não tá, meu amor. Adulterando, tu acha que Deus está te amando? Tu acha que tu está servindo a Deus? Não tá, meu amor. Você está servindo a Satanás.
Você está recebendo o amor de Satanás, porque você está fazendo a vontade de Satanás, não de Deus. É muito duro isso, né? Eu sei que é muito duro. É duríssimo essas palavras, mas é a verdade. É a mais pura verdade. E olha, viu? Os mandamentos de Cristo, se for contar mesmo, tem muito mais de 100. Não só é 10, tem muito mais de 100, né? Se for contar os mandamentos que Deus enviou através de Cristo, tem muito mais de 100. Se for contar mesmo direitinho, e nós temos que seguir todo ele, viu? Todo ele, se quisermos ser salvos. Se ele está dizendo não use batom, não é para usar não. Se ele está dizendo não faça tatuagem, não é para fazer não. Apesar que tem muitos fazendo porque não conhece a verdade. Mas você, a partir de agora, que está ouvindo a minha voz, a palavra de Deus, se você não use batom porque é contrário. Você não coloque brinco porque é contrário a Deus. Não se pinte, não use maquiagem porque é contrário. Não corta o cabelo porque também é contrário. Curtinho, usar cabelo curto é contrário. Deus quer a mulher com cabelo grande, porque esse é o véu. O cabelo da mulher é o véu. O cabelo comprido é o véu, né? O cabelo comprido é o véu. Então você tem o cabelo comprido, que é o véu. Não vai usar brinco, não vai usar batom, piercing, esse negócio. Isso é tudo contrário a Deus. Você pode até, muita gente recrimina aí, porque não lê a Bíblia, essas pessoas não lêem a Bíblia. E tem gente, tem pregador sacana aí para manter o povo de Satanás lá, né? Porque isso é povo de Satanás. As pessoas que querem dizer, isso aí não tem nada a ver, não, tá certo? Pode continuar, não tem problema. Você tem a sua vontade, seu livre-arbítrio, para você fazer o que bem entender de você. Mas Deus criou o nosso corpo sem nenhuma mancha. Deus criou o nosso corpo sem nenhum furo, sem nenhum buraco, perfeitinho. E por que é que a gente vai danificar, né? Por que é que nós vamos danificar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo? Quando nós é batizado, nós recebemos esse Espírito, o Espírito de adoção, para ser chamados filhos de Deus, depois do batismo, dentro da verdadeira igreja. Porque o batismo na falsa igreja não serve. Batismo católico não serve para Deus. Batismo evangélico, em qualquer uma delas, não serve, porque é tudo de Satanás. Como é que vai servir para Deus? Não serve. Isso é claríssimo. É claríssimo. Não estou julgando ninguém não, nem estou falando mal de ninguém não. Mas é a verdade. É a mais pura verdade. Vocês querem acreditar? Muito bem. Não querem também? Muito bem. Eu não vou abrir a goela de vocês e enfiar dentro não. Nem vou rachar seu crânio e botar dentro não. Mas vocês estão ouvindo a verdade. Vocês continuam se quiserem. Vocês querem ir para o Lago de Fogo porque vocês querem. Vocês querem ir para o Lago de Fogo ou querem ir para o mundo habitável de Deus? Tem duas escolhas. É duas escolhas simples demais. Ou você vai para o mundo habitável de Deus, ou vai para o Lago de Fogo. Quer ir para o mundo habitável de Deus? Faça o que Deus está ordenando. Quer ir para o Lago de Fogo? Faça o que Satanás lhe dá, né? Através da concupiscência da carne. Porque a concupiscência da carne é quem nos leva ao inferno. É a concupiscência da carne. Aquela vontade que nós temos em nosso ser de fazer aquilo que é contrário a Deus. Por isso. E a quarta trombeta, como eu li, escureceu tudo. Uma terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte do dia, né? A terça parte da noite. E olhei e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, olha, eu estou lendo aqui, são 7 trombetas, são 7 anjos, 7 trombetas. Eu li até a quarta, né? E até a quarta está dizendo
que vai cair fogo sobre a terça parte da terra, vai cair uma tocha no mar, que vai tornar uma terça parte do mar em sangue, vai cair uma estrela, que vai danificar uma terça parte do rio, né? Vai escurecer o sol, uma terça parte do sol, uma terça parte da lua. Mas o João está dizendo aqui que ele olhou e viu uma águia. Ele olhou e viu uma águia que, voando pelo meio do céu, lá onde ele estava, né? Dizia com grande voz: ai, 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 daquele que habita na terra, por causa dos outros 3 toques que ainda faltam, né? Quer dizer, que essas 3 trombetas que ainda vão tocar, vai ser coisas mais terríveis ainda para acontecer. Por quê? É o final dos tempos, né? Essas 4 que tocou aqui é só de alerta para o povo, né? Ela não vai tocar assim, toca um agora, daqui a pouco outra. Não, não vai ser assim não, minha gente. Essas trombetas vão tocar de acordo com aquilo que vai acontecendo. Por exemplo, é 1000 anos que Cristo tem para resgatar esse povo. 1000 anos. Ele e eu, se for achado digno também, vou estar nesse meio. Eu espero que sim. Eu espero que eu esteja com Cristo desses 1000 anos, para talvez até doutrinar você aí do outro lado que não quer aceitar a verdade. Possa ser que aconteça isso. E eu aqui desse lado de cá, quando Cristo vier durante esses 1000 anos, eu possa estar com ele e até doutrinar você aí, para voltar para a legião de Deus. Pode ser que isso aconteça. Assim espero. Eu tenho essa fé em Deus, estou crendo, obedecendo para isso. Não é que eu não sei pecador. Todos nós somos pecadores. Isso é claríssimo. Por mais santo que nós sejamos aqui na terra, somos pecadores. Isso Deus diz. Deus está dizendo que por mais santo que nós sejamos aqui na terra, somos pecadores. Agora, é pecado que o amor cobre. Está na Bíblia. O amor cobre uma multidão de pecados. Agora, vamos ver que pecados são esses para que o amor cubra, né? Eis a questão. Eis a questão. Deus está dizendo que o amor cobre uma multidão de pecados. Vamos ver que tipo de pecados são esses para que o amor cubra esse pecado. Então, meus amados, eu li até a 4ª trombeta que esses anjos tocaram. Essas 7 trombetas que eu estou falando aqui, ela é os 7 selos do livro que estava na destra de Deus, que só o Cordeiro podia abrir. Esse livro era escrito por dentro e por fora, e ele era selado com 7 selos, e só quem podia abrir esse selo era o Cordeiro, que é Cristo. E ele está abrindo esse livro. E aqui na última revelação da 4ª trombeta, onde o sol fica escuro, a lua fica escura, o dia fica escuro, a noite fica escuro, só uma terça parte. As outras 3 trombetas vão estar dizendo que são coisa muito mais terrível. A águia que falou, né? A águia que estava voando no meio do céu disse em grande voz: presta atenção, esse ai ai. Esse ai ai é um julgamento, é um pré-julgamento. Esse ai ai é um julgamento ou um pré-julgamento de Deus, que é provavelmente o julgamento final, né? O julgamento final, porque é os últimos dias. Isso aqui que está acontecendo até agora na 4ª trombeta são a grande tribulação, para que o povo veja o grande poder de Deus, para que se arrependam e voltem para a sua legião, e voltem para ele, né? Esses pecadores, porque até nós, quando começar isso aqui,
ele já tem ouvido tudo o que tinha para ouvir. Quando começar isso aqui, essas coisas, fogo caindo do céu, estrela caindo do céu, um monte de fogo caindo no mar, né? A terça parte da lua escurecendo, essas coisas. Esse povo aqui já tem ouvido a palavra de Deus totalmente, porque é os últimos dias. Os últimos diazinhos. E a humanidade já tem ouvido tudo que tinha para ouvir. Então cabe a ele se arrepender de aceitarem, né? Caso isso não aconteça, nessas últimas 3 trombetas que vai tocar, vai ser o final do mundo. O final desse mundo aqui vai ser o lago de fogo. Nas últimas 3 trombetas. Esperem, né? Que no próximo vídeo vocês vão ouvir isso. Bem, meus amados, termina aqui essa leitura no livro das Revelações, que é o livro de Apocalipse, e eu li até a 4ª trombeta, né? Você deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho. E como eu estava dizendo, o próximo vídeo é no livro das Revelações, que é Apocalipse, a 5ª trombeta, né? Eu vou ler a 5ª trombeta, a 6ª trombeta, né? A 5ª e a 6ª trombeta, né? Porque a 7ª não vai estar na sequência. Eu vou ler no próximo vídeo nos livros das Revelações, no capítulo 9, a 5ª trombeta e a 6ª trombeta, porque a 7ª não está na sequência, né? Na sequência vai estar, né? Vai estar aos anjos e os 7 trovões. Isso é no Apocalipse 10, né? No capítulo 10. Eu vou ler o 9, a 5ª e a 6ª trombeta, mas na sequência, que é agora, não tem a 7ª trombeta. Tem no capítulo 10 os anjos e os 7 trovões. João come o livrinho trazido do céu. Isso é a sequência. E o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, saúde, felicidade, né? E tenho dito,